TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um que hoje está acompanhando o nosso programa Janela do Céu, onde sempre temos compartilhar o relato, os testemunhos dos nossos irmãos que experienciaram a Cristo nas suas vidas, vendo o quão poderoso a palavra do Senhor, a sua misericórdia tem sobre as nossas vidas. Toda vez que nós nos inclinamos a Deus e vamos aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus sempre se compadece, nos perdoa, Deus sempre nos assiste nas nossas fraquezas, porque Ele tem esse amor e esse plano, né, de estabelecer o seu reino aqui na terra. E todos nós, quando nos achegamos a Ele, com certeza Ele se achega a nós e Ele faz obras incríveis na nossa vida. Por isso que nós estamos aqui, para que você possa ver o quão poderoso é o Senhor e aumentar cada dia mais o teu amor por Cristo, vendo essa obra que Deus realiza no íntimo de cada um de nós. E para iniciarmos, irmãos, esse programa, eu gostaria de convidar todos a ler um versículo que está no livro de Lamentações, capítulo 3, e o versículo 22, que diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então o Senhor nos mostra aqui, né, nessa passagem, que o Senhor, Ele tem misericórdia para com todos nós, os seus filhos. E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Márcio Porto, da cidade de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, que há muitos anos está trilhando este caminho com Cristo. Foi um dos irmãos que começou há muitos anos atrás na Igreja do Senhor e é testemunha também do crescimento, da edificação, de como o Senhor realizou grandes obras na sua vida, também na vida de muitas pessoas e nesta cidade, como ele viu essa igreja crescendo, né, a cada dia, e hoje está aqui para compartilhar um pouquinho das suas experiências. Tudo bem, irmão Márcio? Tudo bem. Como é que vamos? Então, são realmente 20 anos, na verdade, né? A gente deu uma pausa aí de uns 3 a 4 anos, né? E a nossa história começou lá no ano de 2000, mês de junho de 2000, né? Eu fui convidado naqueles momentos ali, a gente tinha as reuniões da DONEP, né? Que foi um braço assim evangelístico da igreja, né? Porque a DONEP não é uma igreja, é uma ferramenta, né, de evangelismo. Então o irmão Sérgio tinha um trabalho muito forte dentro da DONEP. E quando eu aceitei o Senhor foi num desses jantares, né? Então a partir dali na primeira reunião, assim, eu fui no sábado, na sexta-feira na reunião, assisti um testemunho, né, que me tocou muito. Eu e minha esposa, e demos um passo à frente, como dizia, né, e aceitamos o Senhor Jesus ali. Na próxima semana, né, um irmão que tinha me convidado para essa reunião, já me convidou para um grupo familiar, e no domingo eu já estava no culto, né. Então já conheci o irmão Sérgio, né, do mundo, inclusive tinha sido funcionário de uma empresa dele, né, já tinha um conhecimento assim, da vida dele, participei muito da vida dele, pessoal e profissional, né, naqueles momentos. E daí eu me identifiquei, né? Então as reuniões eram feitas num local onde era um cinema, o irmão locava, né, e daí fim de semana e nas quartas-feiras fazia os cultos. E fui logo assim tocado pela palavra, né? Porque o momento era difícil. Esse irmão que me convidou para assistir os cultos e ir na DONEP, ele já estava pregando a palavra há muitos dias para mim, né? Então eu estava passando por momentos financeiros delicados na época, né? Tinha várias dívidas, né? Um momento bem complicado. Eu trabalhava com um produto que era linha de ponta, vamos dizer, né? Que é informática, né? TI. Naquele momento ali, ela tinha dado uma pausada, né? Explodiu lá em 95, 96, e até 2000 foi pujante, assim, né? Tinha muito negócio, a gente vendia muito, e aí tu vai se envolvendo em coisas assim que tu não vê, né? E
até um preparo do Senhor também. E até a questão familiar estava difícil, né? Alguns problemas em casa, né? O casal, a gente não estava numa boa sintonia, né? Bastante questionamentos, né? Brigas e tudo. E estava para nascer meu segundo filho, que é, na verdade, é filha, né? Manuela, bem naquele momento ali. Então estava bem delicado, assim, né? A gente lidando com questões financeiras, né? Dívidas, pessoas te cobrando. Então foi um momento assim que o Senhor resolveu entrar, né? Que é logo na fraqueza, né? Que Ele nos resgata, né? E eu me dediquei logo assim, eu entendi que tinha que participar, que quanto mais eu participava, melhor era para mim, né? Eu me lembro naquele tempo tinha umas escolas, né? Na segunda-feira. Aí tinha escola de missionário, escola de evangelista, escola de profeta. Então a gente entrava para a igreja às 6:30 da tarde e saía às 11 da noite. Então tu tinha assim uma experiência ali, tu saía de lá meio tonto, assim, às vezes, né? Brabo, né, também, porque o Senhor pegava fundo, né? O Senhor mexia muito lá no íntimo mesmo, né? E vinha pessoas de outras cidades, assim, então foi um momento, assim, muito grandioso da igreja, né? E hoje, assim, eu vejo que muitos irmãos daquele tempo permanecem na igreja, né? Isso me alegra, assim, porque isso é a raiz, né, da igreja. A gente recebeu muito ensinamento, né? Hoje não daria tempo para fazer aquilo. Parece que aqueles dias, assim, se multiplicavam, né? E a gente recebia muito conteúdo. Então tem ministrações que a gente lembra até hoje, como se fosse ontem, assim, que a gente recebeu aquilo. Mas aquilo foi o principal, assim, para me fortalecer, né? E me fixar no Senhor. Porque daí eu pensei, a gente começa a dispensar aquele amor pela obra. Porque as coisas só acontecem, assim, quando tu se entrega realmente para o Senhor. Tu tá hoje sendo somente um ocupante numa cadeira na igreja, não vai resolver a tua vida, né? Ou tu te mexe, assim, pelo Senhor, ou não vai acontecer nada. E eu vejo hoje uma igreja, assim, nessa condição, né? Muitos estão apáticos, né? Esperando que caiam as coisas do céu. Isso não vai acontecer. A gente sabe que é pelo nosso trabalho, é pelo nosso empenho, é pela nossa desenvoltura na obra que o Senhor nos abençoa. E a partir daquele momento, assim, que eu comecei a me dedicar, porque além das ministrações e aquilo que a gente podia escutar, imagina, o material era fita cassete, né? Hoje a gente tem um celular, pode escutar material o dia todo. Naquele tempo a gente tinha fita cassete. Não era em qualquer lugar que tu tinha disponível um aparelho para botar uma fita cassete e escutar. E ainda tu tinha que escutar um lado, virar a fita, escutar o outro, né? Então o material não era muito e cabia pouca coisa ali, 40 minutos, 43 em cada lado e deu, né? Então hoje a gente tem um material muito maior, então a gente vê assim que as pessoas precisam muito mais alimento hoje ainda do que naquele tempo. Mas mesmo assim eu me lembro assim que eu li o Salmo 23 o dia todo na minha loja, né? Eu tinha uma loja de informática. E ali, naquele desespero, né? Aquelas coisas acontecendo, embora já recebendo o Senhor, mas para fortalecer eu passava o dia todo com a Bíblia, né? Aí tinha um familiar meu que trabalhava junto, né? E dizia assim, o que adianta tu ler essa Bíblia, né? Não vai resolver nada. Eu disse, não, mas vai, né? E aí eu comecei a presenciar milagres assim na minha vida, né? Uma irmã falava antes a questão de um cheque, né? Que nunca foi esquecido assim, que eu me lembro como se fosse hoje, né? Eu recebi um cheque de uma pessoa lá que me devia um valor assim há bastante tempo, né? E ela me deu o cheque com a intenção de, né, suspender assim a cobrança que eu estava fazendo sobre a vida dela. E daí ela me passou um cheque pré-datado. E passou um período, né, no vencimento do cheque, o cheque voltou. E aí o pagamento não foi feito, né? E daí passou uns dias, né, a gerente do banco me ligou. Ah, você tem um cheque aquele, assim, que fulano de tal te passou, sim. Não, ele cancelou todo um talão de cheque, mas a folha de cheque que ele te deu não foi cancelada. Tu traz aqui que eu vou ter que pagar o cheque. Aí eu comecei a ter foi uma das grandes experiências assim eu tive com o Senhor, né? Que realmente Ele estava no controle de todas as coisas. E aí foi inúmeros testemunhos assim, né? A questão de clientes que compravam de mim sem olhar preço, vendas que eu fiz para irmãos em outros estados, né? Para até outras empresas em outros estados, né? Então eu tive ali assim a minha empresa tomou um up, né? Então 2, 3 anos assim eu vi mudar totalmente a minha situação financeira. Mas eu entendia que estava sempre ligado ao Senhor. Então, por exemplo, se eu
Dava uma mornada. Era por causa de Cristo e não pelo teu esforço próprio. Exatamente. Tipo assim, quando eu dava uma mornada na fé, né? Aí daqui a pouco tu não vai a um culto, não, né? Dá aquela mornadinha ali. Eu via que o Senhor já vinha, né? Trazia algumas situações assim que eu sentia que era o Senhor, né? Me ministrando assim. Então eu me dediquei totalmente. Foram 15 anos assim que a gente se envolveu totalmente com a obra. Era grupo familiar, então tinha atividades diárias assim, né? Fui líder de tribo, a primeira tribos aqui foi instituída aqui em Cachoeira. Então tinha a tribo de Levi, que era lá no Promorar, lá uma região. A gente foi lá, começou a fazer um trabalho, abriu 3, 4 grupos assim de saída já. Então naquele momento assim a igreja estava pujante. Para te ter uma ideia, existia, eu me lembro, nunca me esqueci, a gente tinha 180 grupos familiares dentro de Cachoeira do Sul. Então tu via que era milhares de pessoas sendo trabalhadas assim todo mês. E tu via o efeito na igreja acontecendo assim. Então tinha pessoas realmente dedicadas que entenderam a vontade do Senhor. Então foram anos assim e cada vez ficou melhor, né? No casamento melhorou, relacionamento em casa. A minha filha nasceu naquele ano, ela nasceu com um probleminha no fêmur, foi curada, né? Eu entendi que foi uma cura do Senhor também. No primeiro ano que eu estava na igreja, que foi no ano de 2000, quando se aproximou o final do ano, né, a gente perdeu 3 familiares assim, num período de 45 dias. Né? Morreu meu sogro, morreu meu pai e morreu meu irmão. Em 45 dias, assim. Tipo, de 15 em 15 dias morreu um. Então, ali eu vi assim que se não tivesse o Senhor, eu tinha desabado. Né? Então, foi mais um motivo assim que eu me apeguei mais ainda ao Senhor. E foram anos assim de crescimento, né? A gente pôde ver muita coisa, a igreja crescendo, se expandindo, né? Abrindo em muitos lugares, vindo pessoas assim que tu jamais imaginava, né? Que viesse para a igreja, porque aquilo era espontâneo, assim, tu sentava num lugar, tu falava com a pessoa, tu já começava a pregar a palavra, né? E pregar do Senhor. E a tua vida é um testemunho, né? Porque as pessoas que estão à tua volta, elas começam a notar as diferenças, né? Embora assim, né, alguns digam, mas eu não vi grande coisa, né? Mas eles estão notando já. Porque eles dizem que não viram, mas na verdade eles estão te cuidando já. Né? Então tu vê assim Deus fazer tudo aquilo assim, né? Então não tem como tu negar que quando tu está conectado no Senhor, né, as coisas acontecem. E eu vejo assim hoje, né, no dia a dia da igreja, hoje o povo está morno, né? As pessoas não estão mais crendo nessas coisas, sendo que o Senhor nos tem guardado até aqui, como diz na palavra, né? Mas mesmo assim a gente não tem o crer, né, que tinha naquele momento ali. Não sei porque era só porque estava crescendo a igreja, porque estava se expandindo, né, que o pessoal tinha aquele entusiasmo assim, né. Mas a gente viu o Senhor fazer grandes coisas. A gente, né, grupos assim que o Senhor curava, né. Vi pessoas de câncer ser curado. Teve um caso que até um membro da igreja tinha até AIDS e foi curado. Nunca mais foi na igreja, né. Então são coisas assim tremendas assim que Deus fez e creio que continua fazendo, né? Só que as pessoas não estão colocando muita expectativa nisso, né? Esse próprio momento hoje, né? Só a gente está aqui bem de saúde, é o Senhor que está guardando, né? Não tem outro motivo, né? Porque tem várias pessoas hoje que estão em quarentena em casa, outros hospitalizados e outros já foram recolhidos pelo Senhor, né? Então eu vejo que tudo assim, a bênção está ligada à tua obediência. No momento que tu obedecer ao Senhor, tu vai ser abençoado. Uma coisa depende da outra, né? Assim como no mundo é, né? Existe uma contrapartida para todas as coisas. E na vida da igreja também, né? Então a gente começou também, na época eu me lembro, eu comecei a abrir eu ia muito a Porto Alegre, sempre fui muito ligado assim, porque a gente tinha empresa e daí tinha que buscar produtos em Porto Alegre. Então eu comecei, por exemplo, a abrir um grupo lá em Canoas. Tinha outro lá em Guaíba, os dias que eu ia a Porto Alegre. Né? E aquilo era uma coisa fácil de fazer. Não era pesado, tu entende? Porque quando é o Senhor, não pesa, né? A gente faz aquilo na Veracruz mesmo. A igreja de Veracruz começou com um grupo familiar. Eu comecei a fazer na família, assim, era um casal e um filho que não parava nunca. Né? A gente fazendo grupo, o guri subia por cima das pessoas, pegava o violão, né? Pegava a Bíblia do pai e da mãe, né? Mas começou a igreja na casa daquele irmão, né? Foi o primeiro ali, assim como foi Canoas, assim como foi vários lugares, né?
Então a gente tinha esse dispensar de ti assim, para a obra, que eu acho que todos deveriam ter até hoje. Né? Porque no momento que tu faz isso, Deus se agrada e abençoa. Né? Então a bênção está ligada a isso. Né? Não é só o fato de eu ir na igreja, marcar minha presença lá no culto e achar que Deus vai fazer. Né? Eu tenho que realmente mudar o meu ser, né? Mudar minhas atitudes, minha maneira de ser, né? Para Deus realmente poder me usar e eu ser bênção para as pessoas, né? E à medida que a gente vai ouvindo a palavra, né? O próprio Deus vai dando aquela vontade de tu querer também servir, né? E levar a palavra assim como você recebeu para outras pessoas. Sim, tu tem aquele ímpeto, assim, né? De também querer passar aquilo. Aquilo parece que é uma coisa assim, tipo assim, tu tá numa roda de amigos, né? E daqui a pouco surge uma coisa que tu tem que falar. A palavra é assim, né? Quando tu recebe ela. Mas tu tem que estar nutrido dela. Né? Tu não pode ir hoje falar de Jesus para uma pessoa se tu não estiver nutrido da palavra. Né? As pessoas vão te destruir. Né? Elas têm muitos argumentos. Né? O mundo hoje tem muitos argumentos. Então tu tem que estar realmente nutrido do Senhor. É que nem tu vai ir para uma grande caminhada, né? Tu tem que estar ali alimentado, tu tem que estar hidratado, tu tem que estar bem para poder enfrentar tudo aquilo. Então hoje tu falar de Jesus é da mesma forma. Porque aquele discurso pequenininho, né? Jesus te ama, isso aí não vale. Né? Já há muitos anos já não tem efeito sobre as pessoas. Não é que não vale, não tem efeito sobre as pessoas. Isso não toca as pessoas. Eles querem ouvir testemunho, eles querem ouvir o que Jesus fez na tua vida e o que ele pode fazer na vida dele. Né? Então esse é o verdadeiro assim, resultado, né, daquilo que tu faz dentro da igreja. E a igreja é isso, ela te prepara, né, para te fazer exatamente isso. Né? Não é uma coisa individual, né? Muitas pessoas acham, não, Jesus me trouxe para a igreja, agora eu vou crescer na palavra para mim. Não, é para os outros que tu faz isso. Né? Porque o Senhor quer te enviar, Ele quer que tu abra grupos, Ele quer que tu vá para outros lugares e fale dele, porque quem é que vai falar? Né? Somos nós que estamos na igreja, né? Não são outros. Né? Então as pessoas às vezes acham, mas eu vou, não sei, não, é para aqui mesmo, né? Cachoeira do Sul mesmo, uma cidade que também pouco se lembra desse dado, né? A gente tinha lá por 2003, 2004 lá um cadastro na igreja que depois se perdeu, né? Tinha 55 mil pessoas que passaram pela igreja só de Cachoeira do Sul. Né? Então tu imagina, a gente tem aí 80 e poucos mil habitantes, 90 mil. Né? O censo não é uma coisa muito clara às vezes, né? Mas mais da metade da cidade aceitou Jesus. Onde é que estão essas pessoas? Se perderam, né? Não receberam a palavra, não entenderam, né, aquilo que o Senhor queria fazer na vida delas. Então todas as pessoas estão aí, inertes, né? E muitas vezes precisam de quem? De nós. É nós que vamos fazer essa diferença. Né? Vamos tocar essas pessoas. Os discípulos, né, Jesus preparou eles para isso. Né? Vou pegar 12 agora, vou preparar para ganhar o mundo. Mas aqui o Senhor montou uma igreja inteira, né? Nós tínhamos cultos aí de domingo, Santa Ceia, 1000 pessoas. Né? Só quem viveu aquilo para entender, não tinha onde sentar, pessoas ficavam de pé e tudo. Mas onde é que estão as pessoas? Né? O que elas estão fazendo hoje? Né? Será que foi tudo fora? Não foi. Né? O que a gente recebe no ensinamento, né, fica, né, lá no nosso coração. Eu vejo hoje que eu tive assim, uns anos ali não frequentando a igreja, porque a palavra afastado, eu não gosto de afastado, né? Porque eu acho que depois que tu aceitou o Senhor Jesus, tu nunca mais se afasta. Tem momentos que tu, talvez não tão intensamente, né? Mas tem um momento que tu faz oração, tem um momento que tu busca a palavra. Talvez não tanto quanto tu tá na igreja, tá sendo usado pelo Senhor. Mas assim, te afastar, tu não te afasta nunca. Porque aquilo é como um alimento, ele faz falta para ti, é como uma vitamina, né? Tu precisa. Deus está dentro, né? Sim, não tá fora. É verdade, mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos e fica esse gancho aqui, né? O irmão vai compartilhar um pouquinho desse momento, esse período que o irmão ficou, na verdade, sem o congregar, né? E vai compartilhar um pouquinho como foi, o que ele aprendeu, o que Deus trouxe a respeito desse retorno agora, né? Para frutificar para o Senhor. Amém? Janela do Céu.